Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. No calendário bíblico, então vamos entrar lá para dentro, né? Bora entrar para dentro do calendário. No calendário bíblico, ele é um calendário de 12 meses. Cada um dos meses, ele tem nomes diferentes e ele está alinhado com datas diferentes das nossas, tá? Teve gente que perguntou assim para mim ontem, né? Carla, nós estamos no mês de junho. Qual é o mês correspondente a junho? Não tem. Não tem um mês correspondente a junho. E vou te explicar por quê, tá? Carla, a gente está vivendo a festa de Páscoa. É a mesma de Israel? Não, desculpa, não é a mesma. Perdão, mas não é, tá? Porque o calendário ele caminha por outro lado muito diferente do que nós caminhamos, na verdade. Então, por exemplo, o calendário bíblico, ele tem a data da celebração do Ano Novo, como nós temos aqui também, né? Quando é o Ano Novo aqui, gente? 31 de dezembro, né? 31 de dezembro para 1º de janeiro, né? A passagem do Ano Novo. Então, 1º de janeiro é o nosso Ano Novo. Mas você vai ficar surpreso quando eu te contar quando é que se celebra o Ano Novo no calendário bíblico. Você vai ficar surpreso quando eu te contar. Mas antes disso, eu quero contar para você quais os motivos pelos quais celebramos aqui no Brasil e no mundo inteiro é igual, porque se celebra o Ano Novo no 1º de janeiro. A primeira coisa que eu tenho para você é, você já se perguntou? Você já se perguntou por que é que começamos o Ano Novo no 1º de janeiro? Você já se perguntou, já teve a curiosidade de abrir a Bíblia e procurar onde é que está marcado o Ano Novo? Hã? Você já teve essa curiosidade? Tem que ter, gente, porque são essas curiosidades que nos levam a conhecer mais de Deus, a conhecer mais o que Ele tem para nós. Então, para você entender a respeito do motivo pelo qual começa o Ano Novo no 1º de janeiro, eu quero dizer uma outra coisa para você. Você já observou, principalmente aqui no Brasil, que no mês de janeiro, a maioria das pessoas não conseguem avançar, não conseguem prosperar? Todo mundo já começa o mês assim, ai gente, ó, ixi, começou, né? Tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar as contas do Natal, tem que pagar as contas do Ano Novo, tem que pagar não sei o quê. E o pessoal já começa o janeiro meio desapontado, já começa o janeiro meio com, tipo assim, não, já comecei o ano cheio de dívida. Quem já observou isso? Outros já observaram que o mês de janeiro é um mês mais propício para tragédias no mundo inteiro? Vocês já observaram que a maior parte das tragédias que acontecem no mundo acontecem muito, uma grande parcela delas, no mês de janeiro? Já observaram isso? Então a gente precisa dar uma olhada, tá? A gente precisa dar uma espiadinha, como a gente fala aqui em Minas, a gente precisa dar uma espiadinha, né, nos conceitos inseridos nos meses, né, do calendário que nós vivemos, que é chamado calendário gregoriano. O que é o calendário gregoriano? O calendário que rege o mundo inteiro, que coloca o nome dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E esse calendário gregoriano, ele teve um propósito fundamental. Ele teve um propósito de mudar de verdade os tempos, por causa de algo muito importante,
por causa de algo chamado Páscoa. A pessoa que decidiu implementar um novo calendário no mundo, ela teve essa ideia para poder alterar voluntariamente, queria mesmo, né, era intencionalmente, a palavra é essa, intencionalmente mudar uma data muito importante, a data da Páscoa. Daqui a pouco você vai entender como a Páscoa é importante, dentro de todo o ciclo do calendário bíblico. E por causa dessa mudança, se alterou todo um calendário que já existia, que também já não era o mesmo calendário bíblico, mas enfim, agora foi mudado por causa de um ponto muito importante. E aí nós temos hoje o calendário que nós chamamos de gregoriano, que tem esses meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O calendário que rege o mundo hoje. Só não rege Israel. Pá! Só não rege Israel. Mas eu preciso te avisar. Então nós vamos olhar agora o primeiro mês. Você precisa entender o gregoriano para que você possa entender o calendário bíblico. Fechou? Estamos juntos aí? Tá? Eu vou mostrar para você conceitos, valores, princípios espirituais que vêm desse calendário gregoriano, que influenciam o mundo inteiro, para depois você entender o calendário bíblico. Fechou? Janeiro. O mês de janeiro, ele foi dedicado, esse nome, janeiro, ele foi dedicado a um deus da mitologia. O que é mitologia? Né? A mitologia é uma historinha, simplesmente uma historinha. Nada mais do que uma historinha é a mitologia. Então, quando a gente ouve falar de Hércules, e se fazem tantos filmes sobre Hércules, né? Está falando de mitologia, é uma historinha. Quando a gente ouve falar de Medusa, e tem filmes sobre Medusa, né? Medusa também era uma deusa da mitologia, e fazem inúmeros filmes sobre Medusa. Então, vários deuses gregos, só são deuses por causa da mitologia, que traz uma história com eles, só que não se engane. Não se engane. Parece bonitinho, parece engraçadinho, né? No meu caso, foi contado ali quando a gente era criança e tudo mais. Mas deixa eu te falar, a mitologia, ela não é uma verdade. Ela é simplesmente uma história. Porém, ela, como eu posso dizer, ela esconde ela encobre dentro de si um sistema de crenças composta por uma série de narrativas. Anota aí, tá? Anota essa. A mitologia não é verdade, mas ela é um sistema de crenças, ela esconde um sistema de crenças compostas por uma série de narrativas que tem por objetivo, primeiro, explicar a essência de diversos elementos da natureza. Segundo, ensinar sobre o comportamento humano. Porém, com todo um contexto contrário à natureza de Deus e contrário à criação eterna de Deus. Portanto, as mitologias, né, são histórias advindas de crenças populares que têm a ideia de reforçar e ensinar conceitos, valores e princípios que não são nem conceitos, nem valores, nem princípios de Deus, e disseminar tudo isso no mundo inteiro. Você acha que eu estou exagerando? Estou exagerando não, gente. 1º de janeiro, ele foi definido e instituído como o primeiro dia do ano pelo governador César, aproximadamente no ano 46 a.C. Por que foi decidido isso lá atrás? Porque era o dia que os romanos dedicavam o dia, aliás, a um deus da mitologia romana, um deus chamado Janus. E olha só para você ver a imagem do deus Janus enquanto eu falo com vocês. Você está vendo ali
uma imagem. Essa imagem representa o deus Janus. É apenas mitologia, não é verdade, ai que bobagem, Carla, você está exagerando. Deixa eu te falar, tem um conceito por trás. Esse Deus que você está olhando aí, ele tem duas faces, tá? E é um dos deuses mais antigos do Partenon romano. No primeiro livro de Fastos, Ovídio conta um pouco da história tradicional dessa divindade aí. Primeiramente, originalmente, ele não tinha o nome de Janus. Sabe como é que ele se chamava? Ele se chamava Caos. E ele não tinha sequer forma. E você sabe o que é caos, né, gente? O caos é um verdadeiro desarranjo que não tem nem início nem fim. Quando uma coisa está sem solução, nós falamos, isso está caótico. Está se referindo a esse Deus. Quando nós falamos que alguma situação está caótica, é porque não tem solução, é porque foi grave demais, é porque alguma coisa muito forte, né, aconteceu, está caótico. É desse Deus que vem aí, tá? E ele não tinha nem sequer forma. E existia lá em Roma um templo dedicado a esse Deus. E a adoração a esse Deus acontecia em um dia único. E nesse templo, ele existia é um templo que existia dedicado a esse Deus, que tinha uma única porta. E essa porta só se fechava em tempos de paz. Em tempo de paz. E segundo o livro de Tito Livio, durante séculos, mais ou menos 2000 anos, essa porta só esteve aberta durante 2 vezes. Por que você vai abrir a porta para a paz só 2 vezes? O tempo todo ela está fechada. Lembra? Conceitos, princípios e valores. Então ele representa caos e ele representa a falta de paz. E muito tempo depois, então, que ele foi representado com 2 cabeças, conforme a imagem que você viu, tá aqui do meu lado. Ó. Adoro quando faz isso, que aí eu nunca sei. Com a imagem que está aqui do meu lado. Muito tempo depois é que ele foi representado com 2 cabeças. Agora eu falei isso. Deixa eu ver, aqui, ó. Se eu vier para cá, dá certo, ó. Com 2 cabeças. Foi muito tempo depois, né? Por que 2 cabeças? Uma cabeça olha para o passado, outra cabeça olha para o presente. Então, com a forte representação do caos, né, olhando para os 2 lados, celebrando os 2 começos, o início e o fim, as pessoas não vão para lugar nenhum. Uma cabeça olha para o passado, outra cabeça olha para o futuro e faz com que você não avance nem para um lado nem para o outro. E aí traz um conceito muito grande, é por isso... Esse é um dos, não estou dizendo que é o motivo, mas estou dizendo que é um dos motivos pelos quais o mês de janeiro, ele não avança. As pessoas não entendem que o mês de janeiro não avança. Então, esse Deus Caos, posteriormente, teve o nome de Janus, desse daí, ó. Pegou forma e chamou-se Janus. E então, o César, no ano 46 depois de Cristo, no dia de celebração desse Deus, ele fala, vamos colocar o nome desse primeiro ano, desse primeiro mês, né, do ano de janeiro, em homenagem a esse Deus. E é por isso, um dos motivos, eu repito mais uma vez, que o mundo inteiro não consegue avançar no mês de janeiro, porque não sabe se vai, não sabe se volta. Lembra, janeiro a gente está cheio de dívida, porque adquirimos essas dívidas em dezembro, por causa de tantas festas, que não são festas bíblicas, né? Então, nós envolvemos com tantas festas, envolvemos com tanto dinheiro, e janeiro já começa aquele tanto de imposto, IPVU, IPTA, não sei mais o quê, início de ano escolar, aquela coisa toda, e a gente fica louco, e você está cheio de projeto, querendo colocar os projetos em prática e não consegue. Não consegue. Já perceberam isso? Por causa disso, porque a ideia da mitologia, que é só uma historinha, é uma bobagenzinha, imagina, né? É só uma bobagenzinha, mas não, queridos. Não é uma bobagenzinha de jeito nenhum.
ela esconde por trás conceitos, princípios e valores. Ela insere dentro de si esses valores que são poderosos e eles são dispersos pelo mundo afora.